Olá pessoal, então vamos seguir agora arrumando as alturas das nossas alvenarias e colocando a cinta de amarração. Vamos lá, esse modelo 3D aqui, vou tirar a caixa de corte, ocultar ela para ficar mais fácil na nossa visualização. Então vou clicar com o botão direito do mouse, ocultar este elemento. Aí vai ficar mais visual o nosso projeto mesmo. Muito bem, o que acontece? Se a gente for olhar o nosso projeto no AutoCAD, a gente vai verificar que temos uma cinta de amarração aqui, ó, uma viga de 10 de base por 15 de altura. Ou seja, essa cinta está situada, a base dela está situada a 2,14 m da elevação interna do nosso radier, daqueles 3 centímetros, certo? Importante que vocês cuidem que é 2,14 do radier, não do piso de acabamento. Vejam que tem 2 centímetros aqui do piso de acabamento. Muito bem. O que acontece? De acordo com o memorial descritivo, todos os arquivos do AutoCAD e do memorial estão na descrição do vídeo. Então, quem não tem ainda, baixa e confere. Ó, as cintas superiores estão à altura de 2,14, de acordo com o memorial descritivo. Tem dimensões de 10 por 14, 10 de largura, base, e 15 de altura. E aí tem a ferragem, a gente não está preocupado com a ferragem, está preocupado com o volume de concreto. Muito bem, para inserir as vigas, eu poderia muito bem vir aqui em estrutura, viga, aí vai ter viga de concreto já pré-configurada, vem em editar, muda, ó, a largura seria 0,10, a altura 0,15 e lança, precisaria renomear ela, né? Vamos renomear aqui para deixar bem, 10 por 15. Muito bem, e aí venho, configuro o nível de referência, a altura e lanço ela da mesma forma que a gente fez para as alvenarias. Eu não vou lançar a viga como viga aqui, por mais estranho que pareça, porque eu quero discutir uma aplicação prática da colocação da viga e depois o seu acabamento. Então, por isso eu vou fazer um lançamento que não é tão correto, mas serve para o nosso quantitativo, serve para o nosso LOD, para o nosso nível de desenvolvimento de projeto desejado. Então, para isso, eu vou criar uma parede aqui com forma de viga. Então, vou pegar aqui a parede interna, editar, vou duplicar e vou colocar o nome de viga. Lembre que isso aqui não é o mais adequado, isso aqui é uma adaptação. Viga, 10 centímetros. E aí eu vou colocar aqui interna. Depois eu explico por que a gente fez esse detalhe. Muito bem. Ok, vou criar já a viga externa, ou seja, aquela que tem revestimento de um lado e não tem do outro. Externa. E aí, no lado externo, vai chapisco. Reboco, espessura do reboco 0,015, espessura do chapisco 0,005, espessura total da viga 0,12. E a viga não é alvenaria, né? A viga vai ser concreto. Ok? Estrutura vou mudar para acabamento. Vou ver esse erro que ele deu. O problema aqui na configuração. Tem que ser acabamento 1 e acabamento 2. Assim. Ok, tem que ser primeiro acabamento 1 e depois acabamento 2. Aplico. Faltou configurar a viga interna de 10, né? Porque ela não é alvenaria. Ela vai ser concreto também. Aplicamos. E agora vamos configurar a viga de 14 centímetros, ou seja, aquela que vai ter revestimento dos dois lados. E aí esse é o motivo da gente inserir a viga como parede para discutir a parte de execução, a parte construtiva, de técnica construtiva e não só de software. Então, viga com 14 centímetros.
colocar. Editamos, vamos inserir aqui. Configurar as espessuras. Opa. Em vez de digitar, eu só vou colar o nome. Apaga o que já tinha ou faz a pesquisa. Não. Copia o nome do reboco. Deleta tudo aqui, cola o reboco. Qualquer diferença de letra ele dá erro. Tá? O ideal para quem teve o mesmo problema que eu aqui, se confundiu, clica nos 3 pontinhos e faz como a gente fez anteriormente. Então aqui seria acabamento 2, aqui acabamento 1. 14 centímetros. Muito bem, configurada a viga, a gente vai configurar a altura da nossa alvenaria. Então, se a gente for lá na fachada norte, a nossa cobertura, olhando para o AutoCAD, ela vai iniciar numa cota de 2,73 de altura a partir do térreo. Então, a gente vai fazer 1,93 mais 2,73. Ou seja, isso vai nos dar uma altura de 4,66. A diferença entre a cobertura e o térreo, 2,73 m, ele mesmo deu a cota aqui. Ok, olhando lá para o nosso 3D, a gente vai ver que as nossas alvenarias cresceram, mas que a gente vai ter que ajustar isso. Por quê? Porque as nossas alvenarias estão terminando até a chegada da viga aqui, ó, 2,14 metros centímetros de altura. Então, a gente vai selecionar todas as paredes aqui no modelo 3D mesmo. Elas estão até ao nível de cobertura, mas a gente vai reduzir um pouco a altura dela lá do nível de cobertura. Ou seja, está em 2,73 e nós temos 4,66, 2,73, a gente vai ter que reduzir essa diferença. Quanto é essa diferença? Vamos olhar aqui no próprio AutoCAD para facilitar. A diferença de altura reduzida vai ser 59 centímetros. Ou seja, selecionamos tudo e reduzimos menos 0,59. Aplicamos, ok. Agora a altura da parede, as paredes lá na obra, no canteiro, vão ser elevadas até essa altura aqui. E por cima delas a gente vai lançar viga, vai lançar as cintas de amarração. Portanto, a gente vai ter aqui a nossa fachada norte. Vamos configurar as fachadas, vamos colocar todos os níveis de detalhe alto, realista. Os cortes, vamos já ajustar também. Esse aqui está aparecendo a planta, vamos ocultar. Aqui no corte a gente pode colocar as cotas para ver se está certo. Ó. Nível do radier, altura da alvenaria, 2,14. Vamos ocultar a planta. Vejam, 2,14 exatamente igual está no AutoCAD. Então, a nossa configuração está correta. Tá? A cota está muito grande, é porque o Revit ele configura automaticamente o tamanho dos números para a escala. Então, está na escala 1:100. Eu pretendo plotar isso aqui provavelmente numa escala 1:50. Vem aqui, ele já vai reduzir o número. Por quê? Porque ele deixa padrão o número 2 milímetros. Podemos configurar para outras alturas. Então, muda a escala, ele já plota. Aquela configuração de tamanho de texto, manualmente do AutoCAD, não precisa fazer aqui. Então, isso é muito legal também. Muito bem, agora a gente vai lançar as nossas cintas, né? Então, vamos começar pela interna. E aí eu vou mostrar para vocês o probleminha que a gente tem. Ela vai começar no térreo a 2,14 de altura. E a altura dessa viga, então a gente vai colocá-la como não conectada. A altura dessa viga é 15 centímetros. 15 centímetros de altura. Então, ela é somente concreto.
não tem revestimento. Então ela vai ficar exatamente face a face nas nossas alvenarias internas. Vamos lançar em todas as alvenarias que tem essa situação. E vamos, antes disso, vamos dividir a tela para ir vendo o modelo 3D crescer aqui. Vista lado a lado. Ó. A gente está construindo a cinta de amarração sobre as nossas alvenarias. Vocês não precisam fazer essa divisão das telas, tá? Só para vocês acompanharem. Vejam que a parede está certa. Ah, está sumindo aqui. Por que está sumindo a parede de baixo? Porque a gente vai ter que configurar a faixa de corte depois. Por enquanto, não se preocupem com isso. Acho que de alvenaria interna, sem revestimento de um dos lados ou dos dois, é somente essa cinta aqui. Muito bem, agora a gente vai para a cinta que tem revestimento de um dos lados. Aí o revestimento está externo, então a gente vai colocar para a face de acabamento externa. Agora faz diferença a face que a gente aplica. Então o revestimento está para a face externa, a gente precisa colocar aqui. A gente sabe que o revestimento está para dentro do banheiro. Quando a gente lançou a parede, vocês lembram. Então vejam aqui, ó, a viga já está sendo colocada revestida. Lá na obra é lógico que a gente vai concretar e depois a gente reveste tudo de uma vez. Mas aqui a gente precisa já pensar nisso. Ó. Então, já estamos lançando. Aqui é revestido dos dois lados, já não pode. Aqui é revestido apenas do lado da cozinha. E aí, o revestimento externo para todo o perímetro da nossa casa, para todo o perímetro que tem revestimento de um dos lados. Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês irem vendo a construção. Que por algum motivo ele não pegou. Muito bem, as outras cintas, as outras vigas, são com revestimento dos dois lados. Então aqui vamos puxar também e encaixar ela. Ok, agora então vamos lá, parede, viga, criamos uma pseudo viga, né, porque não estamos verificando o carregamento, não estamos verificando o aço, só o volume de concreto, isso aqui a gente consegue fazer nas tabelas de parede. Então aqui já a cinta já está aparecendo revestida de ambos os lados, também não vai fazer diferença se a gente vai lançar pela face interna, externa ou pelo eixo. Muito bem, vamos conferir aqui no modelo 3D, todas as vigas lançadas, todas elas encaixadas. O que acontece? Por que eu fiz esse lançamento diferente? Para ficar mais simples e mais fácil de configurar os revestimentos. Vocês vejam que aqui no corte do AutoCAD, ó, todas as vigas têm 10 centímetros e tem revestimento igual dos dois lados. Então está tudo muito bonito. O problema é que o nosso revestimento, de acordo com o memorial descritivo, a gente tinha visto, ele dá 2 centímetros de espessura para cada lado. Ou seja, 0,5 do chapisco, 1,5 da argamassa de revestimento, 2 centímetros. Então não teria como ter esse revestimento igual aqui, sendo que o nosso bloco também tem 10 centímetros. Ele teria 4 de cada lado, a parede não seria 12 e o total da viga aqui não seria 12, como consta no AutoCAD, seria 14. Tá? Mas ainda tem mais um problema.
vocês lembram que as paredes internas, de acordo com o manual descritivo, elas não são revestidas, elas não são rebocadas. E aqui a gente tem no corte a parede interna sem reboco, a viga teria teoricamente o mesmo tamanho do bloco e ela tem revestimento, sendo que na obra não vai ter. Então, com essa configuração aqui, a gente conseguiu deixar bem claro que em alguns lugares o acabamento final da viga vai deixar com 10, outros com 12 e outros com 14. São pequenos detalhes que na obra às vezes fazem diferença. A mão de obra às vezes tem alguma dificuldade em entender isso porque na verdade está errado do jeito que vai para a obra ou projeto se a gente não tomar cuidado. Muito bem. Com base nisso a gente já pode fazer uma pré-configuração dos cortes aqui. Então, aqui a gente tem o corte da parede, vamos colocar nível médio, cores consistentes, só para a gente verificar. Ó, a parede está se encaixando certinho na parte da cinta, depois vai seguir a parede lá para cima. As nossas cintas estão todas configuradas corretamente. O corte B, vamos ocultar os detalhes do AutoCAD aqui. Depois a gente pode deletar eles. Vamos colocar em nível médio e cores consistentes também. Ou até aqui. Muito bem. Também está ok a nossa configuração, a nossa alvenaria. Vejam que aqui está com tijolo aparente, ele já nos diz através da rachura. E aqui ele está chapiscado. Quem prefere pode deixar realista, sombreado, enfim, tem todas, linha oculta, tem várias formas aqui. Tá? Então, está mais ou menos configurado. Nossas cintas estão finalmente lançadas, revestidas, e a gente identificou mais um problema que é comum ter nos arquivos de AutoCAD. A gente precisa pensar no revestimento das vigas, porque senão, se a gente não aplicar um chapisco para uniformizar o substrato, o nosso reboco pode ter problema de qualidade depois. Próximo vídeo, vamos elevar as alvenarias até a cota máxima da cobertura.